Olá, queridos irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que está em casa nos assistindo e para os irmãos que estão aqui no estúdio, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3, aula sobre Jesus, o bom pastor, com exposição teológica e pastoral de João, do 10, do 1 ao 18. Desde já, pedimos para que você que está em casa curta, compartilhe esta aula, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Desde já, vamos começar esse momento com uma oração. Santo Deus Eterno Pai, queremos Te exaltar por mais esse dia, dia do Senhor, por esse estudo bíblico, e que o Senhor possa, Pai amado, esclarecer nosso entendimento através do Teu Santo Espírito com a Tua palavra. Nos firme, nos dê graça, para que possamos assim, Pai queridos, aprender mais e mais a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Nós vimos nas primeiras aulas, nos primeiros domingos, meus queridos irmãos, sobre a teologia pastoral do bom pastor no Salmo 23, depois dos maus pastores em Ezequiel 34. E agora chegamos na nossa última aula sobre Jesus, o bom pastor, trabalhando agora a promessa que se cumpriu de forma eficaz, né? Aula 3 da Escola Bíblica Dominical, Jesus, o bom pastor. E o texto que nós vamos ler essa manhã está no Evangelho de João, capítulo 10, seja bem-vinda, capítulo 10, os versículos do 1 ao 18, na versão NAA. João 10, do 1 ao 18, que diz a palavra de Deus. Em verdade, lhes digo que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama, as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas a seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas neste aprisco. Não neste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esses são os 18 versículos que vai trabalhar justamente o estudo de hoje sobre Jesus Cristo, o bom pastor. Desde já, os irmãos que estão em casa, que estão no estúdio, fiquem à vontade para perguntar, para argumentar, participar. É um momento também que é informal, onde o aluno interage e a gente assim aprende no conhecimento. O contexto do Evangelho de João. A autoria, o próprio João, apóstolo de Cristo, é uma testemunha ocular e discípulo amado de Cristo. Ele se referencia neste livro como discípulo amado. O propósito evangelístico, estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Esse é o propósito do Evangelho. Revelar os sinais de Cristo e, dentre eles, mostrar para que aqueles que estão vendo, lendo, creiam que o Senhor Jesus Cristo
é o Salvador. O propósito é a revelação. O Evangelho não é apenas um registro histórico, mas um testemunho teológico escrito para gerar fé e vida. E a raiz do Antigo Testamento, a autorrevelação de Cristo, remete diretamente à manifestação divina. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Essa expressão, eu sou o que sou, Cristo usa muito nos evangelhos, principalmente João destaca: eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, como nós estamos estudando. E as declarações têm um peso, porque ela remete a Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta ao próprio Deus: e o que direi a eles? Ele fala: diga que eu sou o que sou. Essa expressão, ela aponta para a divindade e a autoexistência de Deus. Ele existe por ele mesmo, ele não precisa de outro, como nós precisamos dos nossos pais para vir a existir naturalmente, mas o próprio Deus é existente em si próprio. A declaração não são meras metáforas, mas revelação da identidade divina de Cristo. A prova disso são todos esses textos que apontam: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Êxodo 3,14, Deus se revela como existente em si mesmo quando Jesus usa o eu sou, que no original ego em mim. Ele assume a mesma autoridade absoluta sobre a vida e sobre a salvação. E é interessante esse ponto, porque nós vemos os profetas falando: assim diz o Senhor no Antigo Testamento, João Batista e outros que vão falar: eu sou o Senhor, apenas Cristo é quem toma isso para si, apontando para a sua divindade como filho do próprio Deus. O contexto vai trabalhar a primeira ovelha perdida, que antecede o capítulo de número 10, que é no capítulo de número 9, a ligação inseparável entre João 9 e 10. No capítulo 9 houve uma rejeição. O cego curado naquele capítulo. Porém, antes de ser curado, ele foi expulso da sinagoga pelos fariseus, falsos pastores, mediante o uso de medo e intimidação. Essas expressões nós usamos muito na outra aula, que apontava para os falsos pastores. Nós vemos aí no capítulo 9 essa intimidação desses homens, expulsando o cego em vez de pastoreá-lo. E agora o próprio Cristo vai atrás dessa ovelha perdida como o bom pastor. Então há uma transição, um encontro. Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor, procura e encontra o homem que foi rejeitado pelo sistema religioso. Então os falsos mestres têm essa prática de rejeitar as ovelhas, de intimidá-las, muitas das vezes até expulsá-las, porque elas não dão retorno nenhum a esses falsos mestres. Mas Cristo vai ao encontro da ovelha perdida. E aí começa o ensino de João 10. Depois de ter resgatado uma ovelha perdida, curado a mesma agora se convertendo a Cristo, ele agora começa a trabalhar o capítulo 10 que nós acabamos de ler, que é o discurso do pastor. Ele vai dizer o porquê que ele é o pastor, como ele é o pastor, como essa obra se aplica na vida das ovelhas. Então, Jesus contrasta sua graça e o seu cuidado com a hostilidade dos líderes religiosos de Israel. Todo bom pastor, chamado segundo a graça de Cristo, precisa entender que deve ser espelho do sumo pastor, que é Cristo, e trabalhar e tratar as ovelhas de forma graciosa, não com hostilidade, como fazem os líderes religiosos, que hoje existem milhares deles. Se você não der o dízimo, você é perseguido. Se não der a oferta que eles pedem, você é perseguido. Infelizmente, nós temos visto igrejas que se dizem igrejas cheias e abarrotadas de pessoas sendo enganadas todos os dias, se esquecendo do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Até então, os irmãos estão entendendo, compreendendo sobre o bom pastor nesse contexto. Passando agora para a anatomia do aprisco. É interessante essa anatomia, meus queridos, porque o texto revela justamente isso. O aprisco é nada mais do que um muro alto de pedras. E Cristo usa uma linguagem que para aquela época era comum de se ver. É um local que geralmente ficava no deserto, um cercado, grande, que cabia várias ovelhas,
com vários pastores administrando elas, mas cada um ouvia a voz do seu pastor e assim obedecia. O aprisco, nesse contexto, representa aquela nação de Israel, de imediato. Nós vemos a porta, o único meio de acesso legítimo, o porteiro, aquele que guarda e abre a entrada, também chamado de pastor auxiliar. Então, a gente acha que pastor auxiliar é algo novo aqui, como nossos pastores que são certos. Já existia pastor auxiliar também naquela época, que era justamente aquele que cuidava da porta. O ladrão, salteador, pula o muro por outra parte, entrada ilegal. O pastor está dentro do aprisco, entra legalmente, chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas reconhecem a voz e seguem o seu pastor. Então, nessa anatomia aqui do aprisco, nós encontramos todos esses elementos. Nós encontramos os salteadores, os ladrões, os falsos mestres, que eles querem facilidades dentro do evangelho e procuram intimidar as pessoas para que vivam desta forma, impondo a elas rituais, como antigamente se fazia muito, embora, graças a Deus, que as televisões hoje são todas finas, não dá mais para colocar um copo d'água em cima, né? Que senão aí cai e danifica tudo. Mas nas antigas TVs de tubo, quem nunca, em algum momento de ignorância, colocou um copo d'água em cima da TV e aquele copo d'água seria ungido e você iria receber bênçãos, né? Mas depois você teria que fazer uma oferta para que essa bênção se concretizasse. E outras formas que as pessoas ainda hoje fazem, trazendo óleo ungido de Israel, terra de Israel, água de Israel, achando que indo ser batizado nas águas do Rio Jordão, onde Cristo foi batizado, acontecerá algo extraordinário. Meus queridos, isso não passa de misticismo. São salteadores, ladrões, roubando a fé genuína. Eles pagarão diante de Deus e prestarão contas ao Senhor. O evangelho, meus queridos, por assim dizer, do bom pastor, ele cria de fato muros. Veja, por que há uma necessidade de um aprisco, de muros ao redor das ovelhas? Isso nada mais do que a nossa doutrina bíblica, que nos separa das coisas do mundo, que nos dá uma direção alinhada com o propósito divino, que é glorificar a Deus. E não viver de forma solta, desgarrados, sem ovelha. De fato, nós temos um pastor, Deus instituiu uma liderança correta sobre a igreja, para que assim as ovelhas escutem a voz e tenham direção, discernimento, que entrem no pasto, que saiam do pasto também, para pregar o evangelho atrás de outras ovelhas. Nós entendemos que existe uma entrada só, que é Cristo, que é a porta. Não existe outro Salvador, outro Senhor, a não ser Jesus Cristo. E aí nós vemos também as ovelhas. Uma pessoa só pode ser chamada de ovelha, de fato, se ela tiver pastor. Se não tiver pastor, você é meramente outro tipo de animal, por assim dizer. Se não tem pastor, você não é ovelha. Ovelha tem pastor. Repito, como já falei em outras aulas, meus queridos, não existe igreja online. Existe igreja física. Claro que existem as exceções das pessoas que estão impossibilitadas de vir a um culto por conta de enfermidades, viagem, etc. Mas na oportunidade que você tiver, meu querido, minha querida, congregue sempre. É ordenança do Senhor e isso não pode ser deixado de lado. O inimigo do rebanho, ladrões estranhos, falsos pastores fariseus, conforme João 9:22, tentam ganhar o povo mediante intimidação, ameaça e expulsão. Essa é uma prática antiga, meus queridos, mas que ela ainda acontece nos nossos dias. Durante o período da Reforma Protestante, existia vendas de indulgências e outros meios para arrecadar fundos para a Igreja Romana. E a forma que eles faziam isso era o quê? Intimidando com imagens do inferno, para que as pessoas comprassem a salvação de entes queridos e a sua própria salvação, livrando do purgatório com essa ilusão, com a doutrina falsa, apontando para algo que o homem poderia fazer para se salvar. Então eles tentam ganhar as pessoas mediante intimidação, ameaça e expulsão. Evitam a porta. A porta é burocrática. Essa porta chamada Jesus tem que ser conforme Ele quer que seja. Ele é quem diz a diretriz de quem deve entrar pela porta, quem deve sair pela porta, quem deve estar cuidando da porta e quem são as suas ovelhas. Ele conhece cada uma pelo nome.
Então, dentro dessa teologia do conhecimento, da soberania de Deus, Ele cuida de todas as coisas. Ele governa todas as coisas, principalmente o seu rebanho. Apacentam a si mesmo, dominando o rebanho com rigor e dureza, conforme a gente já viu lá em Ezequiel 34, Jeremias 23, dos maus pastores, que só visam os seus próprios lucros. Dentro desse pastoreio aí, no início do capítulo 10, nós vimos que eles são o quê? Mercenários. Tem uma outra palavrinha que é interessante aí, mas entendo o contexto, que chama eles de assalariados. Esses são assalariados. O que isso quer dizer? Eles só pensam no seu salário, no seu lucro, e não na ovelha. A prova disso é que quando vem o lobo, eles fazem o quê? Eles fogem. Eles não ficam, eles não se preocupam. Um bom pastor sempre dá a vida para as suas ovelhas. Se preocupa, vai atrás para que ela volte para o rebanho. Em contraste com o verdadeiro pastor, entra pela porta legalmente e com toda a autoridade divina, conduz o rebanho para fora com liberdade e graça, não por intimidação e medo. Ninguém aqui está forçado, está? Alguém pegou no pescoço de vocês e você tem que vir para a igreja, você está forçado a vir. Nós somos chamados para uma liberdade dentro de uma graça, por intermédio de Cristo. Possui intimidade profunda, as ovelhas conhecem a sua voz e fogem do estranho. Isso se chama comunhão. Nós sabemos quem é o nosso pastor. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. E temos acesso a Ele de falar com Ele, enquanto existem pastores aí inacessíveis. Aquele pastor que você só conhece ele no púlpito, mas ele não pastoreia, ele não desce para o aprisco. Pelo contrário, ele fica na porta apenas. Mas o bom pastor, além de ser a porta, ele entra nessa porta com as suas ovelhas, está no meio das ovelhas. E é interessante o conceito desse cuidado aqui. Se você jogar depois na internet, você vai ver, no YouTube mesmo, como é feito o cuidado da ovelha. O pastor pega, geralmente, uma ovelha, coloca ela no colo, vai tirando os carrapichos, os espinhos, vai vendo os ferimentos, vai tratando as feridas das ovelhas. Então, há um relacionamento de cuidado e a ovelha confia no pastor. Ela sabe quando o pastor está perto, quando o pastor está longe, e ela sabe a voz, quando o pastor dá um grito, ela vem para perto. Então, como? Ela reconhece a voz. Ela reconhece a voz. É interessante, quem já viu, eu já vi na internet, não vi pessoalmente, há várias ovelhas juntas, mais de 200 ovelhas juntas, só que essas ovelhas pertencem a vários pastores. E ali, literalmente, elas reconhecem a voz do pastor que chama. Quando um pastor chama, elas se levantam, aquelas ovelhas daquele pastor, e vai até o seu pastor. Qualquer outro pode gritar, o mesmo tom, o mesmo grito. Elas não saem do lugar. Elas conhecem a voz do seu pastor. E a pergunta para nós é, nós temos conhecido a voz do nosso pastor? Ou temos dado ouvidos a várias vozes no mundo? Quem sabe a gente pode estar sendo pastoreado essa manhã pela ansiedade. A ansiedade tem pastoreado muitos corações. Os problemas da vida, as circunstâncias, têm roubado a sensibilidade da voz do Supremo Pastor. E se a gente não tiver cuidado, a gente sai desse rebanho. Se desgarra muito fácil, dando ouvido a salteadores, aqueles que costumam roubar a fé. O rebanho verdadeiro não segue o falso líder, porque carece de uma intimidade e não reconhece a voz do estranho. Então, se você é ovelha de Cristo, você tem que conhecer a voz do seu pastor. Eu sou a porta. Isso aí está dentro do contexto dos versículos 7 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A exclusividade da salvação. Não há acesso ao reino de Deus, contornando a pessoa de Cristo. A porta divide as trevas externas da passagem segura. É interessante esse contexto porque hoje em um mundo polarizado dentro de religiões, tem pessoas que vão dizer que várias religiões levam a Deus. E não é verdade. A única porta é Cristo. Ele fala em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o ato legal de Deus para a salvação, somente Cristo. Por isso que as Escrituras na Reforma apontavam, um dos 5 solas é somente Cristo.
Somente o Senhor é quem pode providenciar a salvação. O ladrão vem para roubar, matar, destruir, confundir, desgarrar. Cristo vem para dar vida e vida em abundância. Aqui não está dizendo que você vai ter riquezas. Aqui não está lhe prometendo que você vai ter ausência de problemas. Pelo contrário, é vida, vida eterna, desfrutada nesta vida, apontando para a próxima. O que vem depois disso, para as nossas necessidades, são bênçãos de Deus. A gente chama de adendos do Evangelho. É aquelas coisas que o Senhor dá, os brindes do Evangelho para os seus filhos. Então tem aquelas pessoas que de fato vai ter uma conta mais gorda, mas Deus também vai dar sabedoria a ela para saber administrar. Já tem outros que terão poucos recursos, mas que se sentirão supridos no Senhor da mesma forma. E assim, o importante é que todos esses passem pela porta que é Cristo, que conduz a vida eterna ao aprisco seguro. A doutrina, a porta e a justificação, uma doutrina bem conhecida nossa. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 9, na seção 1, vai dizer: aqueles que Deus eficazmente chama, também livremente justifica. Não por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa neles operada ou neles feita, mas unicamente em consideração da obra de Cristo. Síntese teológica: entrar pela porta é ser justificado exclusivamente pela fé na obra consumada do bom pastor e não pelos próprios méritos. Isso aqui é texto batido para nós, porque aponta para o chamado eficaz. Cristo chama eficazmente as suas ovelhas através da pregação do Evangelho. E o Espírito Santo aplica essa obra da justificação na vida daqueles escolhidos ou os eleitos que são chamados assim. Essa justiça, ela não é aplicada livremente, do nada, teve um preço a ser pago. Cristo na cruz paga esse preço como bom pastor, dando a vida pelas ovelhas, e agora essa justiça é imputada, um termo jurídico imputada, aplicada sobre aqueles que não merecem ela, e assim eles a recebem. Ele perdoa seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justas. Então, para perdoar pecados tem que haver a justificação antes. Dentro disto, tem que apontar para a obra de Cristo. Ninguém é tornado justo e perdoado os pecados por obras, mas pelo contrário, nós somos chamados para boas obras. Isso são frutos daqueles que de fato se converteram a Cristo. E repetindo a síntese teológica, entrar pela porta é ser justificado exclusivamente pela fé na obra consumada do bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O sacrifício voluntário e substitutivo. Cristo não apenas guia e recolhe os cordeirinhos, mas morre para salvar seu rebanho da destruição perpétua. Para muitos isso aqui está raso, mas isso aqui tem uma teologia profunda, porque o cordeiro já foi imolado desde a eternidade. A Bíblia fala em Efésios, a carta que tem uma teologia densa e profunda de Paulo, que ele nos escolheu, nos predestinou aonde? Na eternidade. Antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha escolhido seus eleitos, não por obras e nem visando aqueles que iriam crer e colocar essas pessoas no mundo, porque elas iriam crer independente de qualquer coisa, não. Por conta que o Cordeiro também já foi imolado na eternidade. A obra vicária de Cristo, substitutiva, já estava mais além do que meramente humana. Ele veio aplicar essa obra, literalmente aqui, nascendo como homem, padecendo sob o poder de Pôncio Pilatos, morto, sepultado, porém ressurgido entre os mortos. O primogênito entre muitos que dormem, o Senhor Jesus Cristo vive eternamente. E essa obra é desde a eternidade. O pastor versus o mercenário. A crise revela o coração de quem lidera. Isso aqui é importante, irmãos, porque isso aqui dá munição para a gente entender e discernir quem de fato são os falsos pastores e quem não é. Quem de fato é um bom líder e quem não é. Quem de fato é uma ovelha de verdade e quem não é. A ovelha falsa, ela anda com qualquer vento de doutrina. Já a ovelha verdadeira, ela tem um aprisco. O bom pastor, propriedade, é dono das ovelhas, pertence a ele, compradas por amor. Já o mercenário trabalha pelo pagamento.
As ovelhas não pertencem a ele, então logo ele não se preocupa. Já viu aquele funcionário que trabalha só pelo salário e não está preocupado com o rendimento da empresa? Que não está preocupado em dar o seu melhor, em glorificar a Deus com a sua profissão, entendendo que aquilo também é a sua vocação, que faz de qualquer jeito. Ele é tido também como mercenário, porque ele é o reflexo do seu pastor, do seu líder. Então, sempre tem uma frase que o pessoal cita muito aí, que a igreja é o reflexo do seu pastor. Geralmente, se a sua igreja ela é uma igreja mais avivada, é porque tem um pastor mais avivado. Se a sua igreja é doutrinária, é porque isso reflete em um povo que fala de doutrina, que crê de fato naquilo. Então, geralmente, as ovelhas refletem aquilo que o pastor delas são. E isso é fato. Não é regra geral, porque nós vemos aí pastores sérios, mas com ovelhas que estão destruídas. Mas, na maioria das vezes, o que aconteceu em Israel era a liderança corrompeu-se, o povo iria se corromper automaticamente. E como voltar isso com bons pastores? Entender de quem de fato nós pertencemos e somos. A ação na crise, o lobo, o bom pastor fica de pé, enfrenta o predador e protege o rebanho com firmeza. Dá a vida de fato. Já o mercenário vê o perigo chegar, abandona as ovelhas à própria sorte e foge. Isso aqui, meus queridos, vai muito mais além do que apenas a estrutura organizacional de igreja. Isso aqui vai para dentro dos nossos lares. Nós, como pastores da nossa casa, temos enfrentado o predador, protegido o nosso rebanho, fortalecido, ou temos abandonado? Porque, geralmente, se você não é um bom líder em casa, como é que você é líder na sociedade? Como é que você pode apresentar o bom pastor na sociedade, na igreja, na liderança que você esteja exercendo? Entenda, meu querido, isso daqui não aponta só apenas para pastores, aponta para todo o rebanho. Porque entre o rebanho Deus chama também pequenos pastores, auxiliares, líderes, que estarão trabalhando com um pequeno grupo ali responsável. Nós daremos conta ao Senhor desse rebanho. E precisamos fazer isso com excelência, com amor ao Senhor, não por medo, intimidação de que o pastor vai nos trazer alguma punição. Não, por amor, assim como o pastor. O Senhor Jesus Cristo cuida de nós, devemos cuidar do nosso próximo. O custo final. O bom pastor dá a própria vida de forma voluntária para salvar os seus. Já o mercenário, meus irmãos, preocupa-se exclusivamente com a sua autopreservação. O que importa para ele é a sua imagem. Já viu que as pessoas são mais preocupadas com a imagem do que com o próximo? Ah, eu tenho um nome a zelar. Realmente, nós temos um nome a zelar. Ninguém aqui quer ser caluniado, difamado. Ainda mais com mentiras, com inverdades. Mas, por conta do Evangelho, a Bíblia fala que nós seremos caluniados, escarnecidos. O nosso nome será sujado, mesmo com mentiras, com inverdades, por conta do bom pastor. E qual vai ser a nossa preocupação por conta disso? De a todo custo ir lá limpar o nosso nome, por conta do nome de Cristo que está sendo sujo pelos ímpios lá fora? Os apóstolos em Atos se alegravam porque eram perseguidos, dignos de prisão e morte. Eles diziam, nós nos sentimos dignos de participar das dores de Cristo. E a igreja brasileira hoje? Acho que nós estamos muito confortáveis, graças a Deus por isso, mas nós estamos muito confortáveis. É muito fácil eu, ou qualquer um de nós aqui, você que está nos assistindo, dizer, eu dou a minha vida por Cristo, por causa do Evangelho. Será que dá mesmo? Às vezes a gente com tão pouco já reclama, com tão pouco já não quer mais vir para a igreja. Ah, porque o irmão passou por mim, a irmã passou por mim, não falou comigo. Porque a pessoa está com a cara feia naquele dia no culto. Ô, meu querido, como bons servos do Senhor, nós devemos também pastorear uns aos outros. E a Bíblia nos ordena, chegue nesse irmão, chegue nessa irmã, pergunte como ela está, de forma mansa, como você queria ser tratado e é tratado pelo bom pastor. E pastoreie o coração daquela outra pessoa. O que nós precisamos nos dias de hoje, meus irmãos, é ser menos mercenários e mais pastores, cuidando de dentro de casa, dos nossos, das nossas, refletindo isso na sociedade e não achando que apenas o domingo, dia do Senhor, é para cultuar e de segunda a sábado eu tenho que trabalhar, é secular, isso aqui não faz parte da minha vida com Deus. Faz parte.
O pastor e o mercenário é uma realidade, é uma cosmovisão bíblica, está no nosso dia a dia. E quando nós entendemos que o bom pastor está em todos os momentos de nossa vida, no trabalho, na faculdade, dentro da igreja, em qualquer ambiente, os mercenários são mais fáceis a serem distinguidos e a gente sair de perto deles. Então, com a cosmovisão de mundo correta, nós glorificamos a Deus, como um bom pastor. Relacionamento e conhecimento. Nessa estrutura aqui, meus queridos, um modelo perfeito de intimidade. Nós vemos ali a trindade no meio, o pai conhece o filho conhece o pai. Há uma via de mão dupla, uma resposta. A igreja do mesmo jeito, o pastor conhece a ovelha conhece o pastor. E há também uma ligação, a igreja com a trindade conhece a igreja conhece a trindade. A garantia inquebrável, o relacionamento divino é um modelo do conhecimento entre Cristo e sua igreja. As ovelhas são conhecidas desde a eternidade, dadas pelo Pai ao Filho. A oração sacerdotal fala justamente isso em João 16 a 17, me foge agora a memória, mas que, Senhor, todas aquelas que tu me deste, nenhuma se perderá. Isso aponta literalmente para a obra exclusiva. A salvação, ela só é aplicada nos seus eleitos. Porque imagina a obra sendo aplicada naquelas pessoas que poderiam escolher a Cristo. Como é que ficaria? O bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Ora eu sou salvo, ora eu não sou salvo. Mas graças a Deus que essa comunhão é inquebrável. E o selo bíblico, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Existe um selo dado pelo próprio Espírito Santo, distinguindo as ovelhas dos bodes. A doutrina e o chamado das ovelhas, Confissão de Fé do Westminster, capítulo 10, seção 1. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente estes aprove ele no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente, por sua palavra e por seu Espírito, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza a graça e a salvação por meio de Jesus Cristo. É interessante essa parte da seção 1 do capítulo 10, porque ela vai falar quais são os dois meios da conversão para o chamado eficaz. Por sua palavra. Então ninguém vem dizer a mim que foi convertido por um testemunho de outra pessoa. O testemunho que convence as pessoas da justiça, do juízo do pecado, é a pregação da palavra e por seu Espírito. O testemunho acrescenta a nossa fé, nos dá motivo de continuar avançando, mas testemunho de pessoas que foram curadas por Cristo, porque Cristo cura. Elas não são o Evangelho. Elas têm amostras do Evangelho, mas o que convence o homem, de fato, do seu pecado é a exposição fiel, fidedigna das Sagradas Escrituras, apontando para o pecador que ele precisa de um Redentor, precisa de um bom pastor e ele precisa crer nessa palavra do Evangelho. A vocação eficaz. O bom pastor não faz apenas um convite geral. Ele chama suas ovelhas de modo eficaz e individual, pelo nome, garantindo que elas ouvirão sua voz e o seguirão. É uma pergunta prática. Jesus Cristo morreu por todo mundo? Não. Jesus Cristo morreu pelos seus eleitos. Então, logo, não foi por todo mundo. O sacrifício de Cristo é eficaz, seu chamado é eficaz, sua redenção é completa, sem falha nenhuma, nem tampouco dependência do homem. E através disso, ele também habilita os seus filhos a perseverarem até o fim, que é a doutrina da perseverança dos santos. Logo, essa expansão do rebanho, Cristo fala no seu texto, na própria palavra de Deus, que ele também teria outras ovelhas para ir buscar. A missão aos gentios, o olhar da salvação de Cristo vai além da nação de Israel, alcançando todos os povos. A quebra do muro, judeus e gentios crentes unidos pela graça, não há mais judeu nem grego. E o vínculo da união, o que mantém a igreja unida não é a cultura humana, mas a pessoa, a voz e o poder de Cristo. É a cultura celestial que nos mantém unidos. Então esse aprisco, ele se estende. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E nós cremos, por mais que muitos tenham o radicalismo, principalmente no calvinismo, que é por hipercalvinismo, de dizer, Cristo já sabe quem são as suas, então não preciso evangelizar. Precisamos, porque é o meio instituído, ordinário,
dado à igreja como missão para que ela evangelize todos os povos, pregando o evangelho a toda criatura. E aí, meus queridos, isso aponta para a soberania do sacrifício. João 17:18. Entregar a vida, sacrifício amoroso e espontâneo, retomar a vida, ressurreição vitoriosa e soberana. Autoridade absoluta. Jesus não é vítima do sistema religioso ou político. Ninguém tira a sua vida, ele a entrega de forma voluntária e intencional. Somente o Criador tem o poder de dar e retomar a vida. E a obediência perfeita. O mandato foi recebido do Pai. A cruz é a convergência suprema de submissão do Filho e do amor incondicional pelas ovelhas. Entenda, meu querido, o pecado tinha que ser pago. Não existe remissão de pecado. Tinha que haver derramamento de sangue, um sacrifício perfeito. O Antigo Testamento aponta para o Novo, todos os sacrifícios que foram feitos. Então, logo, precisamos entender as aplicações pastoral, o exame da liderança, confrontando nossas motivações diante do Supremo Pastor. Exame de motivação. Que tipo de líder você é? O seu ministério aponta incessantemente para Cristo ou atrai a glória para si mesmo? Infelizmente, nós somos tentados todos os dias. E pelo mundo merocrático, que é onde você é, o que você faz, que você só cresce se você for bom naquilo. O ministério pastoral de lideranças na igreja é diferente. A glória é tão somente de Cristo. E às vezes a gente fica chateado por tão pouca coisa, né? Porque não é lembrado, porque não é mencionado. Serviço e não domínio. Nenhum líder humano é dono do rebanho. As ovelhas não são propriedade nossa, somos apenas pastores auxiliares, subpastores, prestando contas rigorosas ao dono. A alerta contra o mercenário. Líderes fiéis enfrentam as crises e amam o rebanho de forma sacrificial. O falso pastor trabalha pelo pagamento, usa o rebanho para a autopreservação e abandona as ovelhas na provação. Devemos ter um cuidado quanto a isso, mas também tem uma aplicação para as ovelhas. A aplicação para a igreja, a responsabilidade de ouvir e discernir. Discernimento auditivo. Você reconhece a voz de Cristo em meio aos ruídos culturais? Existem dezenas de falsos profetas gritando por sua atenção diária. O verdadeiro crente distingue o que é bíblico do que é o ensino falso. Diante disso aí nós temos a palavra de Deus, meus queridos, para filtrar todas as coisas. É o nosso filtro fiel. A gente vai passar por esse filtro. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Esse pastor é um bom líder de fato ou não é? Ciente que o pastor comete falhas e problemas, mas a palavra de Deus nos dá discernimento auditivo. A fuga do estranho. Uma ovelha de Cristo recusa-se a seguir teologias, ideologias ou mestres que contradizem a clara revelação do Supremo Pastor. A fuga do erro é uma marca da salvação. É interessante isso aqui, meus queridos, porque nós temos que atentar para essas falsas doutrinas e teologias que hoje aparecem todos os dias chamando a nossa atenção. Quantas igrejas não existem aí hoje com falsas teologias? Revelando facilidades do Evangelho. O Evangelho confronta o nosso pecado. Por que nós temos credos, confissão de fé? Isso faz parte daquele aprisco, daquele muro que nos aponta para a porta correta que é Cristo. Sem isso, meus queridos, nós não conseguimos identificar o caminho. Nós precisamos do Supremo Pastor para nos orientar. Então que você tenha cuidado, fuja do estranho. Fuja. Não fique com medo, com receio de achar ele vai ficar chateado comigo se eu não for. Pelo contrário, fuja, seja fiel à palavra de Deus. Submissão e confiança. Seguir a Cristo não é uma adesão intelectual, é dependência diária. Reconhecer sua voz exige que andemos no caminho que ele aponta, mesmo que não compreendemos todas as curvas da vida. Então, diante disso, meus queridos, nós temos que entender essa realidade da submissão e confiança ao Senhor, prestando sempre atenção, caminhando com Cristo, se submetendo à sua vontade. Nós temos o centro da pregação, meus queridos. O pastoreio verdadeiro exige a proclamação da cruz.
Não há cuidado espiritual autêntico sem essa mensagem, que é Cristo crucificado e ressurreto. Qualquer ensino, aconselhamento ou método que fuja da obra redentora de Jesus enfraquece o rebanho e obscurece a luz do Evangelho. Indo para o final, a vida espiritual diária. Não basta possuir o conhecimento teológico sobre o bom pastor, é essencial viver sob a sombra do seu cajado. A rotina do aprisco, meus queridos, é interessante que ela leva à intimidade. A intimidade não ocorre por acaso. Aproxime-se de Cristo diariamente por meio da imersão nas Sagradas Escrituras e do tempo dedicado à oração. Como nós negligenciamos nossa vida de devocional e oração? Achamos que já sabemos de tudo e não sabemos de nada. Isso é tentador porque no meio teológico, meus queridos, nós vemos a formação de pastores hoje que negligenciam literalmente a oração. Não se preocupam de orar, de ter intimidade, de se colocar como ovelha nesse aprisco. A garantia do cuidado, permaneça sob sua direção, mesmo nos vales escuros. O pastor reconhece o caminho de cor, nunca se perde e prometeu jamais abandonar aqueles que comprou com seu sangue. Cristo garante estar conosco todos os dias da nossa vida, caminhando conosco. E aqui é um cumprimento profético, a resposta definitiva de Deus do que nós já vimos. A experiência pessoal do salmista Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, a vivência relacional e individual do cuidado de Deus no Antigo Testamento, a promessa profética, Ezequiel 34, como já vimos no outro domingo, levantarei sobre elas um só pastor, que se cumpre nessa aula de hoje, o cumprimento perfeito em João 10, a encarnação, o próprio Criador se faz carne, cumpre a promessa, toma as dores de suas ovelhas e dá a sua própria vida por elas. O plano está consumado. E eu quero desafiar essa semana, você que está em casa, você que está aqui no estúdio, ler e ouvir a voz do Senhor. Quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia em voz alta. Separe um momento diário para a leitura do capítulo inteiro de João 10. Permita que a Escritura seja a voz predominante no seu dia a dia. Tire a sua armadura de líder nesse momento e se coloque como ovelha que precisa ser pastoreada. Filtrar as vozes secundárias. Examine ativamente quais medos, pressões externas, opiniões humanas estão guiando suas decisões. Submeta todas elas ao crivo da verdade que é Cristo. Filipenses 3 vai trabalhar justamente isso, 4, sobre a ansiedade. Que as ansiedades da nossa vida sejam conhecidas em oração diante do Senhor. Devem ser pastoreados sempre por Cristo. Ser os braços do pastor. Em ação prática, encoraje, visite, ore intencionalmente por alguém do rebanho que esteja necessitado de direção ou consolo nesta semana. A gente sempre tem alguém em mente que está precisando de uma visita, de uma palavra de encorajamento. Faça uma ligação. Procure esta pessoa. Quem sabe essa pessoa só quer ouvir a voz de encorajamento. Dizendo, eu estou com você, nós fazemos parte do mesmo aprisco, o nosso pastor é o mesmo, vamos caminhar junto, discipulado, corpo a corpo. E o texto áureo que encerra a nossa aula de hoje, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação a ser feita? Então, que Deus abençoe a nossa vida, meus irmãos, que possamos ter entendido essa aula de fato. Entender essa teologia aqui é estarmos aos pés de Cristo. A vida de ovelha é vida de dependência. Não temos para onde correr. Como líderes ou não, somos ovelha desse aprisco. Somos auxiliares do Senhor, precisando estar aos pés do Criador todos os dias. Oremos. Santo Eterno Deus, queremos te exaltar. Obrigado, Deus, por ter enviado o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa graça. Obrigado pela salvação, pelo chamado eficaz. Obrigado pelo pleno conhecimento desta promessa, o cumprimento dela que é Cristo, nosso bom pastor. Nos pastoreia, Senhor. Mudar corações que sejam pastoreáveis. Essas pessoas que estão, quem sabe, distante hoje do Evangelho, chama-as de volta, Pai querido, para o teu aprisco. Que nós possamos ser auxiliares, Pai querido, nesse rebanho, cuidando uns dos outros, pastoreando uns aos outros, Pai querido, cumprindo assim
o que o Senhor tem nos chamado. Abençoa os nossos pastores, nosso pastor titular, pastor Edson, nossos pastores auxiliares, pastor João, pastor Fábio, Pai querido. Senhor, abençoa pastor Wallace também, todo o corpo de líderes da tua igreja, presbíteros, diáconos, aqueles que estão à disposição do reino. Abençoa a igreja, no nome de Jesus. Amém. Nos encontramos hoje às 18 horas para adorar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja reinando sobre o seu coração e que o bom pastor seja o seu pastor. Que Deus te abençoe, a graça e a paz.